A minha mãe pegou meu padrasto com a própria sobrinha dela, gente, sim, a minha própria prima. Senta aí que eu já vou contar pra vocês como que isso aconteceu. Bom, quando eu tinha meus 8 para 9 anos de idade, meu pai faleceu. E quando meu pai era vivo, minha mãe não trabalhava, até porque meu pai não via necessidade de minha mãe trabalhar. Ele sempre sustentou a casa, nunca deixou faltar nada pra gente. Só que depois que meu pai faleceu, como a gente tinha um custo de vida, sabe, um pouquinho alto quando meu pai era vivo, a gente tinha bastante dívida, né? Meu pai sempre pagou, não sem reclamar, sem nada. E aí, quando meu pai veio a falecer, o dinheiro, né, que a gente recebia não dava para pagar as contas que ficou pendente, né, a dívida. E minha mãe começou a ter que procurar trabalho. Como minha mãe achou um trabalho, não tinha com quem eu ficar. Minha mãe morava perto da família do meu pai, mas ela não se dava muito bem com a família do meu pai. Então ela ligou para minha tia, a irmã dela, e conversou com ela e tal para ver se eu podia ficar um tempo lá até minha mãe conseguir se ajeitar, né, pagar as contas e tal. E a minha tia, né, obviamente falou, não, pode trazer ela. Só que minha tia não morava muito próximo da minha mãe. Era basicamente umas 3 horas de viagem. Então, não tinha como minha mãe me deixar lá e me buscar todos os dias. E aí eu comecei a ficar na casa da minha tia, morar com a minha tia, né, praticamente. E a minha tia, ela tem uma filha que é basicamente da mesma idade que eu. Mas aparentemente parece que a gente tem a mesma idade. Só que ela é 3 anos mais velha que eu. E aí eu comecei a morar com a minha tia e tal. Eu até achei legal porque tinha ali minha prima pra brincar comigo e tal. E eu só ia pra casa da minha mãe aos finais de semana. Ou a minha mãe ia pra lá, né, pra casa da minha tia e ficava lá o final de semana pra poder ficar comigo, ficar perto de mim e tal. E aí, conforme o tempo foi passando e tal, minha mãe conseguiu pagar a dívida e tal. Minha mãe conseguiu uma pessoa também pra ficar comigo, né, em casa, quando eu estivesse em casa. Uma pessoa de confiança. E nisso eu voltei a morar com a minha mãe, depois de alguns meses. Voltei a morar com a minha mãe, tinha uma menina que ia lá, né, pra me olhar e tal, me levar na escola, me buscar, até uma certa idade. Quando eu já tinha completado meus 12, 13 anos de idade, minha mãe já não via necessidade de eu ficar, né, com a pessoa ali o tempo inteiro. Então eu comecei a ficar sozinha, até porque minha mãe já começou a me ensinar a fazer as coisas dentro de casa, deixava a comida pronta. E aí, beleza, o tempo se passou. Quando eu tinha 17 anos de idade, a minha tia ligou pra minha mãe e falou, né, desabafou com a minha mãe, falou que não tava dando mais a convivência, né, entre ela e a filha dela, né, minha prima, tava ficando muito difícil, que ela nunca imaginou que ela fosse ter tanto trabalho com ela, mas ela não tinha coragem de expulsar ela assim de casa, porque ela não tinha pra onde ir e tal. E tinha acontecido algumas coisas dentro da casa deles lá, né, que a minha tia não tava mais aguentando, não tava mais suportando, que tava acabando com o casamento dela, aquilo, que a minha tia era casada também, mas não com o pai da minha prima, era casada com o padrasto da minha prima. Mas ele era um cara muito tranquilo, tal, um cara muito do bem, sabe? E aí a minha mãe, né, conversou com a minha tia, falou pra ela ver o melhor jeito. E aí minha tia foi e perguntou pra minha mãe se tinha algum problema ela passar um tempo com a gente, sabe? E aí minha mãe conversando com ela, que minha mãe conversava muito com a minha prima, minha prima e minha mãe era bem apegada. E aí minha mãe foi e falou, não, tudo bem, manda ela pra cá, quer que eu converso com ela, né, vejo o que tá acontecendo, por que ela tá agindo dessa forma e tal. Só que a minha tia não falou o verdadeiro motivo de estar pedindo pra minha prima ficar lá em casa. E como eu já tinha ficado na casa da minha tia, já tinha praticamente morado com a minha tia, a minha mãe, né, quis retribuir. Então, a minha mãe foi e falou, não, pode mandar ela pra cá. E aí, mandou ela pra lá. Nessa época, a minha mãe já tava namorando e tal, meu padrasto já tinha um tempo, já tinha uns 2 anos, basicamente. Meu padrasto não ficava assim, enfiado lá em casa, mas ele tava sempre por lá, sabe? Sempre por lá, mas não era de ficar enfiado lá em casa, tipo, dormindo lá em casa direto e tal. E ele é um cara assim, aparentemente bem atraente e tal, educado e tudo mais. E aí, a minha prima veio morar com a gente. Na verdade, ela tinha vindo pra passar um tempo, né? E acabou que ela foi ficando. Quando foi ver, já tinha basicamente uns 5 meses que minha prima tava ali morando com a gente. E a minha tia, gente, ela sempre ligava pra perguntar pra minha mãe, e aí, como é que tá as coisas por aí e tal. Minha mãe falava, tô tudo bem. E ela ajudava bastante minha mãe, sabe, né? Tanto eu quanto ela ajudava, mas ela era bem prestativa, assim, com a minha mãe, de ajudar na casa e tal. E quando o tempo foi se passando,
eu fui vendo que a minha prima tava ficando muito, sabe, assanhada com o meu padrasto. E aquilo tava me incomodando, mas não tava incomodando a minha mãe, mas tava me incomodando porque eu tava vendo que, tipo, sei lá, não era muito normal as brincadeirinhas que ela ficava com o meu padrasto, sabe? E aí eu cheguei e falei com a minha mãe sobre brincadeira, né? Eu falei, mãe, então eu acho normal essas brincadeiras, eles ficarem, sabe, de muito mimimi. Ai, mãe, não acho isso normal. E minha mãe falou, não, minha filha, não tem nada a ver, minha filha, para de ficar vendo maldade, a gente não tem e tal. Eu falei, tá bom, se minha mãe, que minha mãe não tá ligando, né? Então, quem sou eu pra falar alguma coisa? E aí deixei pra lá e eles continuaram naquela coisinha toda, naquelas brincadeirinhas toda, intimidade que nem eu tinha com meu padrasto. Enfim, o tempo foi se passando, minha mãe continuava trabalhando, eu fazia curso, então minha mãe saía cedo pra trabalhar e logo depois eu saía. Minha mãe chegava primeiro que eu, né, do curso. Minha mãe chegava do trabalho e eu depois, bem depois que eu chegava do curso. E aí, até um dia que minha mãe foi trabalhar, nisso minha mãe começou a passar mal no trabalho e mandaram ela pra casa. Quando minha mãe tava no caminho, minha mãe me ligou pra falar que tava indo pra casa e tal, que não tava muito bem, não tava se sentindo muito bem. Eu perguntei se ela queria ir no médico, né, que eu iria com ela, saía do curso e ia com ela, porque eu tava no curso. E ela falou, minha filha, tudo bem e tal, vai passar, deve ser só uma gripe, algum resfriado, sei lá. E foi pra casa. Quando a minha mãe chegou em casa, gente, minha mãe falou que entrou e achou estranho, porque não viu barulho de televisão, nada do tipo. E a minha prima, gente, dormia comigo no quarto. E a porta do meu quarto estava fechada. E a minha mãe, né, entrou, não viu nada demais, só viu a porta do quarto fechada, achou que minha prima estava dormindo. Minha prima não trabalhava, então achou que minha prima estava dormindo. E ela foi pra cozinha, né, fazer alguma coisa pra comer. E depois, né, ela ia deitar. Só que aí ela falou que começou a escutar, tipo, conversas, sabe? Tipo, conversa, tipo, televisão ligada com conversas, tipo, de pessoas mesmo. E aí minha mãe pegou e, tipo, bateu no quarto, na porta do quarto. Quando minha mãe bateu na porta do quarto, tipo, pararam de conversar, pararam de falar. Isso a minha mãe contando, tá, gente? Minha mãe falou que pararam de falar, ninguém falava mais nada, minha mãe achou estranho. Minha mãe já ficou pensando, será que ela tá trazendo um homem aqui pra dentro e tal, sem me falar nada? E aí a gente estranha e tudo mais. Aí minha mãe começou já a perturbar, né, perguntar, né, chamando o nome dela, fulano, abre a porta. Quem tem com você? Tem alguém aqui e tal? E ela falou, não, tia, eu tô sozinha. E aí minha mãe começou a falar, então abre a porta. E ela não queria abrir a porta de jeito nenhum. E aí minha mãe viu que tinha alguma coisa de errado. Só que na cabeça da minha mãe, gente, ela tava com um homem desconhecido lá dentro. E aí minha mãe começou a mandar ela abrir a porta. Minha mãe falou, se você não abrir a porta, eu vou arrombar essa porta. Abre a porta agora. E aí ela abriu a porta como se não tivesse ninguém lá. Vocês acreditam que o meu padrasto, gente, ele teve a audácia, a cara de pau de se esconder atrás da porta? Obviamente, minha mãe não é burra. Minha mãe falou que ouviu, sim, pessoas conversando, né, e imaginou, assim, que não era da televisão. E aí minha mãe foi, né, meio que empurrou ela assim pra trás e olhou atrás da porta. Minha mãe falou que quando olhou atrás da porta, minha mãe tomou um choque, um susto, porque minha mãe nunca imaginava que quem ela ia ver atrás da porta era o meu padrasto. Ela imaginou que fosse qualquer pessoa, assim, desconhecida, com algum carinha que ela se envolveu na rua, ou até mesmo mulher. Minha mãe falou, ou até mesmo mulher. Eu achei que talvez fosse uma mulher, e, sabe, porque a gente não sabia da sexualidade dela, até porque ela era muito, assim, em relação a isso, ela era bem fechada, bem na dela. E aí minha mãe falou que começou a xingar ele, tá? Começou a ir pra cima dele. Minha mãe mandou arrumar as coisas dela, que ela ia voltar pra casa da mãe dela na mesma hora. E expulsou ele de casa, falou que nunca mais queria olhar na cara dele. E, gente, vocês acreditam que minha mãe falou que o carro dele estava estacionado na porta da vizinha da frente? O carro dele. Como a minha mãe nunca foi de olhar a placa nem nada do tipo, a minha mãe viu que era o carro igual a dele, mas nunca que minha mãe imaginava que aquele carro era dele. A minha mãe falou que só percebeu que era o carro dele porque na hora ela lembrou do carro que ela viu, na frente da casa da vizinha, e quando assim que ele saiu, ela foi atrás, né, e viu ele saindo com o carro. E aí minha mãe viu, né, e meio que ligou as coisas, só que no começo, assim que ela entrou, que ela viu o carro, ela nunca ia deduzir que era o carro dele. E aí minha mãe ligou pra minha tia, arrasada, ligou pra mim antes, né, falando pra mim ir pra casa, que tinha acontecido algo muito sério, então que era pra mim ir pra casa. Obviamente, né, a gente foi pra casa correndo. E chegou lá, minha mãe tava arrasada, gente, arrasada. Obviamente, quando minha mãe contou tudo pra mim, na minha cabeça foi só,
né, tirar satisfação com a minha prima. E eu e minha prima, a gente praticamente caímos assim no tapa. Ela falando que ele que tinha ido atrás dela, ele que ficava atrás dela direto e tal, que não era ela que ficava atrás dele. Mas independente, né, ela era sobrinha da minha mãe, né, acolheu ela ali em casa, quando a mãe dela nem queria olhar na cara dela. Minha mãe acolheu ela ali e em troca ela fazia o que ela fez com a minha mãe, né? Eu não trabalhava, minha mãe que pagava a comida dela, minha mãe que pagava as coisas dela lá de casa, né? Quando ela ficava naqueles dias, minha mãe comprava, né, absorvente, as coisas dela também, tá? E mesmo assim, ela não teve nem um pouco de consideração com a minha mãe. E a minha mãe ligou pra minha tia, né? Contou o que tinha acontecido e tal. A minha tia começou a chorar e pedir desculpa pra minha mãe. Falou que a culpa era dela, porque era pra ela ter contado pra minha mãe o porquê, de fato, que elas estavam tendo aqueles problemas todos dentro de casa. E aí minha mãe falou, como assim? De que você tá falando? Aí ela falou pra minha mãe, né? Minha tia falou pra minha mãe que ela tava dando em cima do padrasto dela, do marido da minha tia. E o marido da minha tia tava ficando já acanhado com isso. Tipo, ele não sabia mais o que fazer, ele não tinha reação. E aí ele começou a se afastar, né, da minha tia, até que minha tia começou a ficar indo atrás dele, perguntando o que estava acontecendo e tal, que ele começou a brigar direto com a minha tia, uma briga boba para não ficar dentro de casa. E aí minha tia falou que era melhor eles se separarem porque a minha prima, né, tava dando em cima dele direto e que ele não achava aquilo certo, ele não sabia como falar pra minha tia, né, e ele ficou com medo da minha prima, sei lá, fazer alguma coisa contra ele, armar alguma coisa pra ele, e ele, por isso mesmo que ele tava, tipo, arrumando briga pra poder não ficar em casa e dormir fora de casa, por conta disso. E aí a minha mãe falou, nossa, mas por que você não me contou a verdade? Pelo menos eu ia ficar de olho aqui em casa, né? E aí a minha tia falou que não imaginava que ela fosse fazer isso com a minha mãe também, né? A minha tia achou que ela fosse parar por ali, depois que ela viu que, tipo, ela praticamente foi expulsa de casa, então ela ia parar por ali, não ia fazer mais isso. Só que, gente, parece que é dela, parece que ela sente prazer nisso. Tanto é que ela não pediu desculpa pra minha mãe, ela ficou com cara de, tipo, deboche o tempo inteiro, quando a minha mãe tava falando ali com ela e tal. E na hora que eu também falei com ela, ela ficou tipo, mas foi ele que veio atrás de mim e tal. Tipo assim, sabe? Não tem consideração nenhuma. Ela não. Pra ela, tanto faz como tanto fez. Se ela magoou a pessoa, não. Ela não tá nem aí. Né? Se ela fez isso com a própria mãe, quem dirá com a própria tia. Enfim, minha mãe colocou ela pra fora, né? Falou pra ela voltar pra casa da mãe dela. Ela voltou pra casa da mãe dela, só que com o tempo ela foi morar com a avó dela. Né? Que a minha tia falou que ela não ia ficar lá, que ela não confiava mais deixar ela dentro de casa. Eu tô com o padrasto dela, né, o marido da minha tia, e a minha tia mandou ela pra morar com a avó dela. E a avó dela aceitou, mandou ela pra morar com a avó dela, e a avó dela era bem rígida, a avó dela era da igreja, e botou ela no lugar. E pra ser sincera, foi a melhor coisa que a minha tia fez, porque lá, a avó dela, né, por parte de pai, fez ela trabalhar. Então ela tinha que trabalhar, ela tinha que comprar as próprias coisas dela, ela tinha que ajudar a minha avó dentro de casa, ela tinha que fazer tudo. E ainda tinha que ir pra igreja, ela era obrigada a ir pra igreja, tá? Mas até hoje, eu e minha mãe não falamos mais com ela. Fala, galera! Gente, como dizem, né? Com uma filha e com uma sobrinha dessa, a gente não precisa nem de inimiga. Gente, que fogo no brinquedo é esse? Meu Deus do céu! Dá em cima, gente, do próprio padrasto, pelo amor de Deus. E não satisfeita, ainda pegar, ainda ficar traindo a tia pelas costas com o marido da tia, o namorado, né, da tia. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é muita safadeza. Até ela pegar um homem casado, né, e a mulher dele meter-lhe o pau nela, né, meter-lhe o cacete nela, porque é isso que acontece. Quando ela pega uma assim, gente, nunca mais ela vai querer pegar marido de ninguém. Pode ter certeza disso. Eu sei que é errado, sabe? E, sabe, a mulher não precisa nem se rebaixar a esse nível de querer ir atrás da mulher, de bater e tal. Mas muitas fazem isso, né? Já que eu não aprendi de um jeito, aprendi de outro. Mas que a safadeza que é mau caratismo fazer isso com a própria mãe e com a própria tia. E só não pegou o padrasto porque o padrasto não deu confiança, né? Parabéns pra esse padrasto, porque talvez se fosse outro, né, ia pegar mesmo. Então,
Parabéns para esse padrasto, né, de ter contado. Tudo bem que ele não contou, mas ele se afastou, né? Ficou com medo, obviamente, gente. Tanto de coisa que a gente vê hoje em dia, né? A má índole das pessoas faz as pessoas fazer tanta besteira, tanta loucura. Então eu entendo, né? Que ele ficou com medo também, mas que bom que ele acabou contando a verdade, né? Pra mãe dela, né? Que na verdade é a tia da menina da história. E infelizmente o seu padrasto não foi tão homem, né? Não teve realmente um bom caráter quanto o marido da sua tia. O primeiro mole que ela deu, que a sua prima deu, ele pegou mesmo. Ainda foi ridículo, né, escroto de fazer isso dentro da casa da sua mãe, da casa de vocês, né, que é pior ainda. Além de trair, a sua mãe ainda traiu com a sobrinha e dentro da própria casa de vocês. Gente, realmente o mundo tá perdido, né? Mas enfim, que bom, né, que vocês se afastaram, né, dessa menina, porque vocês já viram que ela não tem amor por ninguém, né? Já viram que ela não tá nem aí, ela só pensa nela mesma e dando-se os outros. Mas enfim, né, agora ela vai aprender com a vida, de um jeito ou de outro ela vai aprender. Tudo que a gente planta, um dia a gente colhe, não é mesmo? E ela vai colher o que ela fez, tanto com a mãe quanto com a tia. Mas é isso, galera, se você já passou por algo parecido, ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram, ou então no e-mail que eu vou deixar aqui abaixo, tá ok? Gente, tem bastante história acumulada, então eu peço um pouquinho de paciência pra vocês, tá? Porque eu tô em fase de mudança de novo, gente, vou me mudar, né? Vou pra uma casa maior e tal, melhor. E além disso, eu ainda caí da escada, né, gente? Tava um pouco torta, né? Minhas costas estavam um pouquinho roxas. Porque, gente, eu caí de costa, né, até lá embaixo. Então, já viu, né? Além de eu estar na correria da mudança, ainda tomei um tombo muito feio. Enfim, curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante, porque o YouTube tá entregando vídeo para mais pessoas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita, ó, e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.